Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishwaro Guratmeti Murti Beda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarvavedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Então, nós estamos aqui, né, com essa ideia de interrompermos menos, né, a beleza da Gita com perguntas e respostas, abrindo um espaço específico para tal, né? Mas não sei, vamos ver se funciona. As pessoas não estão aparecendo, né? Poucos de nós. Quem é que gostaria de iniciar esta sessão de respostas e perguntas? Se alguém gostaria, eu falei, se ninguém quiser fazer nada, ninguém quiser trocar, apresentar, comentar, ou compartilhar, né? Compartilhar. Olá, professor, boa tarde a todos. Boa noite já, né? Boa noite. Oi, Fabrício. É, eu vou começar então. Professor, uma pergunta do estudo, né, do capítulo, eu não sei se é do 3 ou se é do 4, Sim. é que fala sobre há uma pergunta sobre por que que ah, Krishna ensinou Arjuna e não ensinou outras pessoas, né, do Duryodhana e Sim, os outros lá do campo. E aí a resposta era muito simples, é porque o Krishna pediu. sim. E eu fiquei muito pensativo sobre isso, sobre os desdobramentos disso para a nossa vida, né? Qual seria os desdobramentos disso? Eu comecei a refletir no sentido de que esse pedir como uma questão de propósito, né? De definição, de clareza do que se quer, tanto em relação à busca espiritual como a MIT mesmo, quando nossas decisões, né, mundanas, a falta de clareza, né? Então, eu queria que o senhor comentasse sobre isso, se é nesse sentido. Não entendi bem, no ponto de vista da nossa vida prática, a falta de clareza, eu não entendi bem a analogia. Repete, por É, favor. claro, claro. Quando a gente, por exemplo, faz uma oração, né, e pede algo a Deus, e muitas vezes, talvez essa coisa de não pedir, talvez uma falta de clareza, né? Talvez você pede algo, mas age diferentemente. Eu queria saber se essa questão de ele ter ensinado Krishna, de ter ensinado Arjuna, é no sentido de um propósito definido de Arjuna, né? Uma Sim. definição certeira dele, coisa que às vezes É. nós não temos na vida. Então, fundamentalmente, os ensinamentos existem por causa dos estudantes, discípulos, né? Como eu costumo dizer já há muito tempo, o guru só é guru se ele tiver discípulo, né? Então, quem faz o professor, o guru, são os discípulos. Os discípulos têm que chegar com uma certa atitude, uma mente aberta, uma mente flexível, né? Inquiritiva, né? Modesta, modesta no sentido de não vaidosa, né? Com a capacidade de apresentar suas dúvidas, mais ou menos como você o faz, Fabrício, entendeu? Sem pose, né? Aquela humildade genuína, né? Então, o professor realmente que ensina esses ensinamentos, ele não sai procurando ninguém para ensinar esses ensinamentos, não, entendeu? As pessoas têm que realmente pedir isso a ele, né? Então, é mais ou menos isso, né? Por que que nós temos 18 capítulos no Gita? É porque no capítulo 2 tem um momento decisivo, né? No qual Arjuna, depois dele ter falado, a maior parte do tempo Arjuna estava falando, mas chegou um momento que ele decidiu ouvir Krishna, afinal ele tinha escolhido Krishna porque confiava intuitivamente na sabedoria
né, de Krishna, né, subconscientemente, né, essa é uma história, né, mitológica, etc., mas com significados profundos, reais, né. Então, intuitivamente, ele estava ali até que ele chegou a um ponto que ele entendeu que Krishna era o guru dele, o guru da humanidade. Aí ele falou assim, por favor, me ensine, né? Então, se ele não tivesse dito me ensine, né? Então nós não teríamos os outros 15 capítulos, né? Mas porque o Bhagavad Gita, muito embora esteja dentro de um contexto do Mahabharata, que são conflitos sociais, é um estudo, um texto, né? É um texto espiritual, religioso espiritual, né? Então, o propósito ali é derrotar esta ignorância, né, que causa tantas guerras, lutas, injustiças, né, crueldades, como a gente vê pelo mundo afora, né? Então, nós sabemos que a único remédio para tudo isso é essa sabedoria espiritual, né? Então, isso tudo representa o conflito que existe dentro de cada um de nós, né? Essas disputas entre tendências dármicas contra as tendências adármicas, né? As tendências mais egoístas e as tendências mais, né, menos egóicas e mais com o intuito de servir, ajudar, né? Adicionar valor, né, ao campo, né? E assim que começa o relacionamento com Deus, né? Essas tendências, né, que não são egóicas, vaidosas, etc. Então, é um conflito dentro de cada um de nós. E o Arjuna, ele disse, não, eu estou aqui porque eu quero aprender essa guerra interior, não a guerra exterior, né? A guerra exterior, ele estava preparado, né? Os seus gurus haviam ensinado toda a arte da guerra, mas agora ele estava ali para vencer essa guerra interior. E o Duryodhana jamais faria esse pedido a Arjuna, porque, embora ele tivesse estudado também as escrituras do Karma, do Dharma, né, ele tinha já uma tendência, né, não espiritual, aquela tendência adármica, né, de o que que é uma pessoa dármica? A pessoa dármica, ela se torna dármica porque ela tem vasanas vinculativas muito potentes de querer o que quer, quando quer, o modo que quer, e quando não tem, eles começam a trapacear, enganar, mentir, manipular, porque eles querem o que eles querem, entendeu? Elas se tornam pessoas irracionais, porque elas estão sob a pressão de desejos vinculativos, né? Muito fortes, né? Então, algumas pessoas nascem com vasanas, né? Muito vinculativas, né? Vasanas, raga de vesha, eu quero o que eu quero, eu não quero o que eu não quero, né, eu estou disposto a passar por cima de tudo e de todos para, né, simplesmente atrair o que eu quero e evitar o que eu não quero. Então as pessoas já nascem assim. Duryodhana já nasceu assim, tendenciosamente uma pessoa anti-espiritual, anti-virtuosa, com uma sede de poder monstruoso, né? Então, você vê isso dentro dos humanos, né? Dos jivas humanos, né? Alguns já nascem com essa tendência corruptível, né? Porque que é só poder realmente, né? E, e prestígio, né? E muito dinheiro, né? Posições, né? Status. É uma coisa muito feia o que a gente vê no planeta nos dias de hoje, em geral, né? E há quem diga que sempre foi assim, ou talvez tenha sido assim, mas parece que agora o Kali Yoga nos diz que tem uma tendência mais grave ainda, mais aguda, né? De tudo isso, né? Mas voltando para a sua questão, ele não ensinou a Duryodhana porque Duryodhana não tinha interesse, entendeu? Por que que aqui no Vedanta Brasil eu estou ensinando esses textos do Vedanta, né, com vocês, né? Respondo na medida da minha possibilidade, né? Porque vocês querem, porque vocês pedem, mesmo que vocês não peçam verdadeiramente, vocês aparecem sempre querendo, né? Então é por isso que eu não estou ensinando para as pessoas que moram neste lugar aqui, porque eu vim para cá pensando que aqui era mais ou menos potencialmente a capital espiritual do Brasil, né? Se dizia muito isso, né? Alto Paraíso, a zona central de Goiás.
Cheguei aqui, eu encontrei um monte de pessoas absolutamente infantis do ponto de vista espiritual, e aí eu me dei conta que, nossa, eu não posso nem abrir a boca para falar de Vedanta aqui, porque não existe nenhuma ressonância, né? Então eu falo com vocês porque, infelizmente, nós temos a internet nos dias de hoje, né? Então é assim, tá? A gente vai compartilhando isso com as pessoas que pedem isso, tá? A gente não compartilha com ninguém que não peça isso, né? A gente não está aqui com a escritura na mão, numa mão e o pão é na outra mão, o pão e a batatinha, a Coca-Cola na outra mão, e diz assim, aqui é a batatinha, o pão, tem que receber. Não, a gente não somos missionários, né? A gente está aqui abertos, né? Para compartilhar esses ensinamentos, né? Para aqueles que realmente buscam e pedem por ele. Beleza, obrigado, professor. Nada. Tá vivo na minha mente, né, o compartilhar do sábado. E aí, no sábado, lá que, né, tinha no texto ali do Dayananda, que Krishna tinha sido escolhido por Arjuna, né, porque ele reconhecia o valor do Daivan, né, Sim, do sim. Senhor, da sabedoria. E Duryodhana só conhecia o valor da realização da sua ação e do tempo, no tempo, né, apropriado. E por isso Duryodhana escolheu o exército Sim. e não Krishna. Exatamente. Então, isso que o professor falou, né, Fabrício, precisa estar pronto para escolher Krishna. Acho que é Nós só temos a isso que eu queria. possibilidade de escolher o mundo do samsara, né, e correr atrás de dinheiro, poder, prestígio, status, essas coisas, como todo samsara faz, né? Ou a gente decide de procurar as escrituras, né, intuitivamente, né, subconscientemente, a gente se move assim, né? Então, isso aqui distingue, né, um caráter de uma pessoa materialista de uma pessoa espiritual, né? Então, depende do que você quer buscar, naturalmente. Se você quiser buscar muito dinheiro, né, muita riqueza, muitos, né, poder, né, você tem que mergulhar mesmo no samsara mais brabo e competir, né, e sair pisando em cima, porque é um pisa-pisa enorme, né? Os mais fortes, é uma selva mesmo, né? Para você crescer e ficar, ter muito sucesso material, né? Mas tem aquelas pessoas que preferem escolher, né, o caminho espiritual. A Juna escolheu Krishna, né? E aí, né, diversos desdobramentos, né, de comentários podem ser feitos, inclusive esse do Dayananda, né, que escolheu Krishna, porque Krishna é o símbolo de sabedoria, né? É o símbolo de Deus. Ele tem a compreensão de todos os fatores que operam no campo, e enquanto que o exército envolve um fator que opera no campo, que é o fator da arma e da força, né? Mas existe uma infinidade de outros fatores. Essa é a mente de Deus, né? Então também tem um simbolismo bacana ali, né? Mas fundamentalmente nós escolhemos o caminho da evolução espiritual porque nós já nascemos com essas tendências mesmo, né? Professor, só mais um comentário. A gente pode fazer comentário, né? Hoje é mais aberto assim, né? Sim. Sim. É que Duryodhana, ao escolher o exército, ele ficou feliz. E Krishna ficou feliz ao escolher. E Arjuna ficou feliz ao escolher Krishna. Então, assim, também, é, assim, né? É Eu, uma eu já questão de ouvi, valor, né? exatamente, isso é importante. Eu ouvi essa história de modo, às vezes, até mesmo mais dramático aqui e ali, né? Que ambos entraram na sala, assim, no espaço onde estava a Krishna, né? E aí a Arjuna, ele se moveu na direção dos pés de Krishna, que tem também muito simbolismo, né? E Duryodhana se movia na direção da cabeça
de Krishna, né? Porque na cabeça ele poderia fazer um sussurrinho ali e subornar Krishna de qualquer modo, né? Mas o simbolismo, né? Que é a cabeça, né? A ambição mental, isso e aquilo, e os pés, uma atitude mais devocional. E aí Krishna, como estava olhando para lá e Arjuna estava no pé dele, ele falou assim: Ah, já que eu estou vendo você, né? Ele falou: eu tenho a minha força militar e eu tenho a minha presença. Vocês têm que escolher. Já que eu estou vendo você, Arjuna, primeiro, eu dou a primeira escolha a você. Aí Duryodhana tremeu nas bases, né? Ele falou assim: Meu Deus, agora ferrou, né? Eu vim para a cabeça porque eu queria estar mais intimamente, né? Na cabeça do Krishna, né, na proximidade, e agora ele viu aquele que estava aos seus pés, deu a primeira oportunidade para Arjuna, e aí Arjuna, né, como um bobo da corte, escolheu a Krishna e não escolheu a força militar de Krishna, né? Aí Duryodhana, né, não acreditou, né, aquele idiota, né? Olha só, ele teve a primeira possibilidade. Então existem todas essas interpretações, né, das histórias, isso e aquilo, que tem muitos significados lindos também, né? Porque eles falam sobre os nossos percursos de vida mesmo, né? O modo qual nós vivemos, os nossos valores, né? Os nossos estilos de vida, e isso vai nos lapidando, né? O objetivo de viver aqui é crescer, né? Purificar, desenvolver, né? O nosso espírito às custas da nossa tendência, né, egóica, animalesca, né, que parece que a gente talvez traga mais do nosso reino animal, a rei da selva, né? Eu vejo a rei da selva todo o tempo aqui, no meu galinheiro e outros lugares por aqui. Então, nós tentamos, né, aquela jornada mais difícil, né, que é desenvolver a nossa divinidade, né, às custas da nossa humanidade, né? Ou animalidade, no caso de muitos seres humanos, né? Se ninguém for fazer, eu vou fazer outra pergunta. Sim, se ninguém fizer nada, a gente pode ir para casa. Professor, também, né, no capítulo 4, nas aulas 60, alguma coisa, o senhor estava respondendo, né, um questionamento de de um aluno, né, de um estudante. Tá, eu queria perguntar o seguinte: o senhor disse na instrução para o aluno para ele sair do karma, sai desse karma, né? Sai fora desse karma, no sentido de ser algo que estava incomodando ele muito, ele, né? E aí esse sair do karma eu interpretei no sentido de parar de criar história, de identificação com aquele karma e agir para transcender aquele karma. Porque muitas vezes a gente fica vinculado àquela história que a gente cria, ah, meu karma, meu karma. Eu achei muito interessante isso, né? E refletir sobre isso, porque muitas vezes estamos identificados mesmo com o karma ali, mas às vezes não usamos Sim. aquilo ali para executar, agir e sair, né? Então eu queria que o senhor comentasse sobre isso. Eu não sei, eu não lembro o contexto do que foi dito naquela troca ali, mas muitas vezes nós nos encontramos em alguns karmas, né? Que nós nutrimos esses karmas, porque a vida nada mais é, Fabrício, do que você processar karma, né? Hoje, às vezes eu digo processar a sua carga de vássanas, né? Então, a gente tem que processar karma, e o objetivo é resolver os karmas e sair de cada conflito kármico entre você e outras pessoas e outras situações, né? De modo mais limpo, sereno e tranquilo, né? Ninguém gosta de dormir com a cabeça muito preocupada, cheia de conflitos, né? Então, o nosso, é muito importante para nós, primeiro, evitarmos conflitos desnecessários. Segundo, identificar aqueles conflitos que podem ser resolvidos, né? E aqueles que não podem ser resolvidos, né? Um exemplo simples, né? Aqui onde eu moro numa pequena chácara, eu tenho um vizinho, e aí começou a rolar um conflito, por causa tinha
conflito de interesse, ele não queria que eu fizesse certas coisas com o meu pedacinho de lote, né? Então, eu falei assim, vamos ver se eu consigo resolver esse conflito. Eu fiz de tudo para resolver esse conflito com ele, oferecendo, né, muitas compromissos, né, concessões, dizendo assim, não, você vem, você participa comigo, isso e aquilo. Mas ele queria o modo dele, e aí o que que aconteceu? Eu simplesmente disse, não, esse é um conflito, é um karma que eu abandono, entendeu? Aí a gente fechou a cerquinha e eu nunca mais falei com ele, né? Então, existe conflitos que a gente não precisa de nutri-lo, a gente quer resolver conflitos ou abandonar, walk away, entendeu? Simplesmente deixar para trás algumas situações conflitantes. Eu fiz isso com algum dos meus parentes também, entendeu? Pessoas com muitos problemas que literalmente acabam usando o ouvido do outros, né? Como se fosse para cuspir, né? Aí no Brasil se diz fazendo meu ouvido de pinico, né? Entendeu? Então, você não precisa. Eu vejo às vezes pessoas que não conseguem se libertar desses ganchos, né? Conflitantes com pessoas que puxam elas para baixo, tá? Enquanto que, em realidade, a gente tem realmente a liberdade e a capacidade de deixar tudo isso para trás. Você, como um vedantino, você tem que medir muito as suas energias e evitar desperdício energético, conflitos com relações que simplesmente, entendeu? Ficam amarrando aquele karma, né? Contando história e aí ressentimento entre você e o outro, né? Então, mais uma vez, eu vou repetir, né, as minhas galinhas. É por isso que eu decidi criar a galinha para meter esse relacionamento não conflitante, né? Beleza, professor, obrigado. Professor, Oi, Marinês! Acordou? professor, eu fiquei pensando sobre aquele assunto do Ishwara e o Saguna, né? Ele é Saguna, mas é linha acima, né, da linha temporal, né? Ele tá para cima. Aquela dúvida que surgiu. Eu Tá. fiquei pensando sobre isso e não sei se está certo o que eu estou pensando. Eu anotei aqui um pouquinho, vou falar. Então, ele tem as duas naturezas, né? Como nós, Tanto como Purusha, nós também, Saguna e Nirguna. sim, 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 sem dúvida. Sim, nós só temos porque ele tem, né? Senão, Saguna, Saguna não, Purusha e Prakriti. Prakriti As é duas são anades. Saguna e Purusha é Nirguna. Sim, perfeito. E as duas são anades. Sendo as duas anades, As duas são o quê? como é que fala? É anades? É sem Ah, começo e fora Anadi, da. Anadi, sem início. É. As duas são, então, é anadis, né? Tem acento ali, tá? As duas sem começo e fora da linha. Então, se as duas são, ele só pode ser, né? Ele mesmo, assim, o brilho. É. E na hora que dá aquele brilho, como ele tem aquela natureza, mas ali é um princípio dinâmico, né? Como o senhor falou, da matéria. A partir daí que começa tudo. Então, a natureza, ele é saguna, mas é o princípio. Veja bem, eu não sei. Esse é um tema para início de conversa, não é muito relevante, tá? A gente Eu, viu, a gente viu aquela dúvida que apareceu devido a uma colocação muito bacana do Mário, né? isso. A questão ali era mais se Shwara ele estava sob a jurisdição do tempo de Kala, entendeu? Então, Ele era limitado pelo tempo ou não. Aí a escritura diz que Ishvara e Maya, né, que é esse princípio sim, né, produz as energias e aí depois Ishvara constrói o cosmos, né, que esse princípio
ele é anade, ele é Isso, beginningless, ele é sem início. Então, ele está fora da temporalidade quando a gente ouve isso, entendeu? perfeito. Mas ele é Anadi, Ishwara e Maya, porque é um poder, é um princípio que existe eternamente, às vezes manifesto, mas muitas vezes não manifesto. Entendeu? Quando a gente alonga esses ensinamentos a respeito da natureza Anadi, ou Anadi, a gente diz que também o Jiva também é Anadi, Jagat também é Anadi, esse é o ensinamento a respeito do Jiva eterno, tá? Sim, Então, tudo existe sempre, exatamente como a semente e a árvore existem sempre. A árvore existe sempre, algumas vezes contida na semente, outras vezes manifesta como uma árvore. Então, Ishwara, Jiva, Jagata, eles são princípios sem início, é uma projeção que ocorre do macrocosmo causal, que é sinônimo de Maya, né? Aí ele projeta, né? Aquele princípio projeta Ishvara, Jiva e Jagata, tá? Então, quando o Maya, por isso que se diz brincando, quando o Maya, ele simplesmente ele quer tirar uma soneca, aí o que que ele faz? Ele recolhe tudo com ele, né? E todos nós nos recolhemos na condição, aí que é a coisa mais incrível, né, dessa construção filosófica, digamos assim, né, que tudo se recolhe em sua posição, sua condição potencial, latente, semente, né, mas perfeitamente contabilizado. Cada alma individual está dentro daquela semente, entendeu? Todos os jivas do universo, né? Todas as construções dos namarupas inertes, tudo isso é recolhido nessa condição causal. O macrocosmo causal está ali, entendeu? E esse macrocosmo causal é chamado de Ishvara, tá? Então, nós temos este princípio que existe eternamente, muitas vezes simplesmente dormente em sua condição causal, aí Maya acorda, né? Essa projeção, esse reflexo ocorre mais uma vez. Então, isso não é absolutamente muito relevante, mas o Marcelo me mandou aquele trecho do Drisha Viveka, no qual, o texto, né, aquele texto ali era de Shankaracharya ou Vidyaranya, não me lembro, Marcelo, você lembra? Vidyaranya. Vidyaranya, né? Então, Vidyaranya. Então, o texto ali, ele apresentava Ishvara, né, como não sujeito a uma energia, né, primordial que é chamado de avarana. Porque para construir, para projetar esse universo, você necessita de uma energia que projeta, né? E ao mesmo tempo, essas energias, elas precisam ser grossificadas para construir uma ordem mais tangível, a nossa ordem material, na qual o Jiva possa realmente transacionar e ter uma oportunidade de jogar o jogo da vida, né? Então, nós temos essas duas energias, a energia que projeta, né? Vikshepa e Avarana. Então, Ishvara tem o quê? Sattvaguna, que é a outra energia, aí ele tem a energia Vikshepa, né? Mas Ishvara, muito embora a varana esteja presente no mundo, que também é uma expressão de Ishvara, mas Ishvara é mais ou menos assim. O mundo é contido em Ishvara, mas Ishvara não é contido no mundo. Essa é uma colocação interessante e muito importante para compreender aquilo também que a Betânia falou naquela aula, entendeu? O mundo está em Ishvara, mas Ishvara não está limitado no mundo, entendeu? Então, se todo mundo, se o universo ele se densifica, grossifica para aparecer como Virat Ishvara ou Vishvarupa, né? A visão cósmica do Lorde, fisicamente, materialmente manifesto, né? Significa o quê? Que a materialização, a densificação das energias, que inclui muito Tamaguna, faz o quê? De todos os elementos, todos os objetos absolutamente inertes, eles são absolutamente inconscientes, entendeu?
uma pedra, uma rocha, argila, são absolutamente seres totalmente inconscientes. Aí a gente vai no reino vegetal, existem seres conscientes, mas são conscientes de modo menos sofisticados ou mais rudimentar, né? Aí nós vamos no reino animal, eles já são um pouco mais sencientes ou conscientes, né? Mas essa senciência, né, ela ocorre mais no jiva humano. Então nós temos o quê? Nós estamos sob a influência de Avarana, porque esse corpo físico e material depende desta energia, né? E nós temos também Satyavaguna, né? Nós temos o Vikshepa, que é, nesse sentido, semelhante ao Rajoguna, e os nossos pranas, que regem e sustentam todas as funções fisiológicas do nosso corpo, etc, etc. E dizia que Ishwara, por quê? Porque Ishwara ele não tem um corpo físico, é um ser vivo, luminoso, cujo corpo é fundamentalmente puro Sattvaguna. Então, ele não sofre o problema de excesso de avarana, que se traduz do ponto de vista do jiva humano como tamoguna. Por quê? O tamoguna faz de modo muito, embora o corpo sutil, aqui no qual a mente ocorre, ele tem muita sativaguna, por isso que a ciência humana ocorre, né, de modo mais sofisticado. Mas ainda assim, para estruturar aquele corpo sutil, tem inclusões elevadas de Rajoguna e Tamoguna, né? Mas Ishvara, imagina um ser que não tem um corpo físico, né? Cuja o seu corpo, assim por dizer, é o mais sutil do sutil dentro do âmbito de Mitya, né? O seu corpo aparente como puro Satvaguna, né? Então ele não sofre o efeito de Avarana, entendeu? Ishvara, ele desfruta de Satvaguna, desfruta da energia de projeção, mas a energia de ocultação não ocorre a Ishvara, por isso que ele é omnisciente, né? Ele é todo conhecedor de tudo, né? Onisciente, né? A inteligência e o conhecimento de tudo, né? Por quê? Porque ele não tem tamoguna, não tem, ele não sofre os efeitos de avarana. Nós já sofremos os efeitos de avarana, né? Então isso foi do ponto de vista se Ishvara é limitado por avarana ou não, ele não é, entendeu? Por isso que ele é a inteligência suprema. Mas nós somos, é por isso que a gente sabe tão pouco a respeito da natureza desta ordem aparente, mas ainda assim o pouco de Sattva-guna a gente tem é suficiente para que a gente possa descobrir, né, a real natureza do eu, né, de Deus, de cada um de nós, e nos libertarmos da problemática do samsara, né? Não sei se abordei a sua questão ou não. Não, não era uma questão, era só que essa colocação de que, é, lógico, eu entendo que tudo isso é quando começa a matéria, né? No princípio, a causa dinâmica, começa tudo. a- então, essa parte, eu entendi o seguinte, que como era Saguna, como que era fora do tempo, né? Se Sim, Saguna. Mas é que fora do tempo é só o princípio. E quando sim, começa toda a movimentação, aí sim vira dentro do tempo. sim. Então, Deixa, Ishvara é as deixa. duas coisas. Ele é Ah, dentro, ele mesmo, ele é fora, porque é ele que cria tudo, ele não podia estar dentro, né? exatamente, é por isso, essa foi a lógica, né? Se, É, se, essa se é a o lógica. espaço, o espaço é do desdobramento, né? Da manipulação de Ishvara com os gunas, né? Para criar os elementos, o espaço, só depois do espaço que o tempo é estabelecido, E aí então começa. Ishvara não pode existir dentro do tempo, mas depois nós vimos no mesmo capítulo uma passagem que diz que Ishvara também é limitado pelo tempo, tá? Também a gente viu isso também. Então, essa é uma questão que eu já anotei na minha mente, assim que o Swamiji sair da recuperação dele, das cirurgias, isso assim, eu vou perguntar a ele, né, porque é um aparente, embora não seja muito importante, né, mas aparece como uma ligeira contradição, mas possivelmente ele pode me dizer também que por que Ishvara
Ishvara, o Criador, também é Saguna, entendeu? Ah, não, mas ele é puro Satvaguna. Satvaguna é Saguna. Satvaguna é Guna, entendeu? Do Prakriti de Maya. Então, o que que é esse aparato? O que que é o Prakriti de Maya? O Prakriti de Maya é o aparato refletor macrocósmico, tá? Então, é ali que surge Ishvara, Jagata e Jiva dentro do âmbito de Jagata, né? Do universo, né? Então, ele é realmente um subproduto dos gunas de Maia, mas é um subproduto que tem um refletor, né, tão puro, é tão puro o Sattva-guna que ele se torna o conhecimento absoluto de tudo. E, naturalmente, ele é autoconsciente e é consciente de tudo aquilo que já ocorreu em Mitya, que está ocorrendo em Mitya e que irá ocorrer em Mitya, segundo as nossas escrituras. E por que que as escrituras dizem isso e nós podemos aceitar isso não como uma verdade, uma fé cega? É porque um ser que tem tanto conhecimento, né? Que tem conhecimento de todas as leis, né? Ao ponto de estruturar essa ordem de modo tão inteligente, mantendo tudo, sustentando tudo assim, e do ponto de vista dos jivas humanos, é entregando os karmas específicos para cada alma individual no seu devido tempo. Então, essa estrutura é tão inteligente, que é simplesmente impossível que essa estrutura, esse sistema Ishvara, não seja consciente de sua real natureza. Se nós, os jivas ignorantes, somos capazes de obter o conhecimento da real natureza, com a mãozinha dada por Ishvara, que ele lançou as escrituras para a gente, né? Se nós, imagina ele, se ele lança as escrituras para a gente, como é que ele não é autoconsciente? Então ele sabe que ele, fundamentalmente, é o Nirguna Atma. Mas ele é uma construção feita de Saguna Atma. Nós temos duas naturezas, Shvara também tem duas naturezas, tá? A maioria dos seres humanos não sabem, eles não estão conscientes de haverem uma natureza ilimitada, ou superior, ou verdadeira, né? Que é Satchitananda, mas Ishvara, ele não tem nenhuma ignorância operando nele de tal modo que possa ser ocultado da ele que ele é simplesmente de natureza Satchitananda, entendeu? Ô, professor, quando surgiu essa questão, eu fui ler o Mandúquia. Eu falei, mas isso aí estava lá no Mandúquia, né? E aí eu achei uma citação, até ia te mandar, e que fala que o mundo nunca foi criado, né? Ele sempre teve nessa forma, né? Aparente, né? Que não é Desculpa, separável. só um minutinho, Betânia, porque eu fui falando e eu esqueci de fechar, concluir o meu discurso com a Marinette. É que o Swamiji possivelmente poderia me dizer que Ishvara, ali é dito, porque Ishvara também é limitado pelo tempo. Por quê? Porque quando ocorre o pralaya, entendeu? Quando Maya vai fazer a sua soneca, ele recolhe Shvara, Jiva e Jagata, entendeu? Aí nós temos um outro ciclo, né? Que aparece como numa linha temporal por bilhões, milhões de anos. Então ele seria limitado também do ponto de vista da soneca do Mister Maya. Desculpa, Betânia. Perfeito. Não, professora, eu nem lembro tudo. Era só esse comentário que lá no Mandukia diz que o mundo nem nunca foi criado, né? Ele não tem princípio nem fim, ele é só uma aparência, ele não é criado, né? Se a gente quiser ir para essa Não, mas a profundidade gente não final, quer, né? mas não é relevante nesta conversa falar sobre o Karika do Mandukya, né? A gente deve permanecer nessa conversa, né, a respeito, nesse caso, da natureza de Ishvara, a sua natureza superior e inferior, sabendo que também é um produto de Maya e tudo que
existe, né, como produto de Maya é mítia. Aquilo que existe é disponível para conhecimento, experiência, mas não é absolutamente real, porque a única realidade é a consciência, né? A consciência nossa, a consciência de Brahmana, a consciência de Ishvara, né? Consciência. Então, essa é a única realidade, tá? Então, o que o Mandukya diz é que não existe realmente, porque a teoria mais próxima da desconstrução total é que existe uma manifestação cíclica do causal, passando pelo sutil, para. Aí depois tem a soneca de Maia, tudo se recolhe no causal, aí, pô, então é cíclica, mas no Mandukya tudo isso vai ser retirado, né? A de Aropa, a Pavada, no final se tira tudo, mas não é realmente o propósito dessa conversa agora. Não é o tema dessa conversa agora. Naquele texto que eu enviei do Drisha Viveka, ele trata como Namarupa e manifesto sendo Maya. Sim, E Maya mais Brahman Deixa é Ishvara. sim, E Brahman mais o Namarupa, ou seja, o nome e forma manifesto, é Jagat. Então, sim, ele faz essa utilização de Jagat e sim. Ishvara para fazer essa divisão mais técnica mesmo, Sim, é uma entendeu? construção mais didática. Então, assim, pelo que eu entendo, é como o Jiva, na questão de a natureza Nirguna, né, do Jiva e de Ishvara, ela é imutável, ela está fora do tempo mesmo, tempo, Sim, espaço-tempo. E na parte da manifestação, porque o Ishvara, ele é o Jagatikara, né, que é o criador do universo, né? Tanto a causa inteligente quanto a causa material. Aí essa parte realmente está sujeito a tá dentro do tempo e espaço. sim, exatamente. E por quê? Um outro ponto importante é por que é tão recomendada a devoção a esse Lord Ishwara, o Criador, entendeu? Hum, né? Se ele tem a mesma natureza do Jiva que é Nirguna, e tem a mesma natureza do Jiva que é Saguna, né? Por que que é recomendado que nós tenhamos um relacionamento de reverência, amor, devoção, né? A esse princípio Ishvara, que também é Nirguna Brahman, né? Associado a um excesso, é dita mais Maya, assim, um excesso de Sattvaguna e pouquíssimo Rajoguna e Tamoguna, e cria esse ser, né, que é absolutamente puro, entendeu? Ele é absolutamente livre de vaidade, de N traços, né? N traços daqueles que nós encontramos nos seres humanos e nos seres animais, né? Então, ele é o Lorde do universo porque é o símbolo de um princípio, né, extremamente puro que nos concede, né, não somente essa estrutura kármica, né, os nossos karmas de momento a momento, mas nos concede as escrituras, né, nos concede os avataras como Krishna, né, e tantos outros, né, os nossos gurus, e isso e aquilo. Ele faz tudo por nós, né? Então, eu sou Nirguna, ele é Nirguna, mas ele é o Criador, né? Sem ele, nós não estaríamos aqui, né? Então, é recomendado que a gente realmente identifique, né, e reconheça a superioridade de Ishvara como um ser, um princípio, né? Que, embora também seja construído a partir do Prakriti de Maya, né? Nesse caso, muito Sattva-guna, mas ainda assim é a pura inteligência que sustenta e que recicla isso também, etc, etc. Então, a devoção é algo que precisa ser cultivado, né?
professor, daí também entra a graça, né? Porque ele que vai conceder, né? Sem a graça, É. A a graça, devoção entra é justamente isso, né? A gente é devoto porque a gente não, né? Tudo depende dele. Então, a graça é a devoção. é ele que entrega o resultado dos nossos esforços. Isso aí vai da definição que a Betânia trouxe, Daivan, entendeu? Ele tem a totalidade de todos os fatores que irão frutificar numa tempística que somente é conhecida e com os frutos que somente é definido por esta equação kármica, que é coisa muito além da nossa possibilidade intelectual, da nossa compreensão. Então, a gente precisa, né, compreender esse relacionamento nosso, né, com o Ishvara, né, e saber receber tudo, né, com gratidão, com reverência e oferecer alguma coisa em retorno, porque, né, então, de novo, né, a devoção é importante. A gente pensa assim, eu estou fazendo isso porque eu quero aquilo, eu já fiz suficiente disso, eu já tenho que colher o meu aquilo, né? E você não sabe o que que você fez antes, mas esse sistema Ishvara sabe o que você fez antes. Nesta vida e em nascimentos passados também, né? Então, a frutificação dos nossos karmas, né? Respondem, né? Obedecem essas leis, né? A lei do karma, né? Uma outra teoria da criação é que ela é criada pela lei do karma, mas isso o Gaudapada também desconstrói, né, Betânia? Ele vai desconstruindo uma lei de originação ou de manifestação do universo depois da outra. Mas a gente precisa manter essas teorias como ensinamentos que são absolutamente necessários até que a gente desenvolva a maturidade suficiente para passar para um ensinamento ainda mais próximo daquilo que é a realidade. E qual é o ensinamento real? Tudo que existe é somente a consciência do observador, a consciência do que opera no intelecto do Jiva Atma. Então, o Jiva Atma é uma construção, né, mais complexa, né, biológica, com a capacidade de testemunhar fenômeno e inferir, determinar, entendeu? Discernir, criar conexões, né? Neurológicas, isso e aquilo. Então, tudo isso está ocorrendo dentro de quê? Dentro da consciência, né? Consciência de cada um de nós, né? Então, a única realidade é o princípio consciência testemunha por trás da mente, do intelecto de cada um de nós, né? Então, este é o ensinamento final. Mas a gente não pode chegar num grupo de pessoas com tendências espirituais e dizer: essa é a realidade, tudo é somente a consciência, você é a consciência, eu sou a consciência, tudo somente ocorre no âmbito da consciência e não existe nada disso porque tudo isso é mite, aquela história das pessoas simplificarem esse processo espiritual dizendo assim, isso é mítia, isso é mítia, né? Isso aí, mas isso é só mítia, isso é só... Quando fica meio complicada a coisa, diz, mas isso é só mítia, entendeu? Ah, eu estou mal encrenca, mas é mítia, né? A sabedoria espiritual, ela precisa também servir para nos proteger de muitas encrencas, né? Saber que eu sou sati e o mundo é mítia é fundamental para essa libertação, mas isso vem no final, né? A capacidade de discernir de modo eficaz e eficiente sati de mitya, ela depende de todos esses ensinamentos anteriores, né? Todas essas construções que depois vão sendo desconstruídas gradualmente, né? As pessoas apressadas, elas querem, bum, fazer a discriminação de sati mitya já do início, né? Sim, Betânia. Oi, professor. Isso que você está falando, né? Para mim, reforça muito a importância do Bhagavad Gita, né? Eu recomecei a assistir o Bhagavad Gita, que daí eu vou ter 500 aulas na minha frente, né? O seu Bhagavad Gita que você está compartilhando do Paramartananda. E o quanto o Bhagavad Gita, ele
cuida, eu vou dizer cuidado, tá, professor? Ele cuida desse buscador espiritual no sentido em que ele dá uma jornada completa e que não pula etapas, né? Se você for um buscador espiritual sério e fizer todas essas etapas, não que você vai ter o auto-reconhecimento, porque como a Marinéia trouxe, tem também a graça, né, para tudo isso, Daivan, mas como o Bhagavad Gita é incrível, né? Porque enfim, é isso que eu queria dizer. Como é incrível, como tem ali um passo a passo total. E a curiosidade, Betânia, mais uma vez, né? Eu acho que eu falei isso recentemente de novo, é que o Bhagavad Gita ele inicia ensinando a Arjuna o Yana Yoga mais profundo que existe, porque é a natureza do Vedanta, né? Dessa metodologia de ensino. Ele apresenta a verdade nua e crua do início, aí espera a reação, né? Aí ele vê que o indivíduo realmente não foi beneficiado por aquilo, e aí diz, ok, então agora eu vou te ensinar o Karma Yoga, o Dharma Yoga e talvez o Passana Yoga, e você vai precisar se tornar uma pessoa religiosa, né? Para poder crescer, né? Mas a princípio apresenta o ensino, né, em sua profundidade maior, né? Você é o espírito, nada pode te tocar, né? Esse corpo é uma roupa, um vestido, né? Ninguém vai morrer no campo, né? Então, essa característica do Gita, ela também é muito bonita, Betânia. Por quê? Porque a Krishna apresenta isso para Arjuna, né? Para mostrar também para todos nós que do mesmo modo que Arjuna não foi beneficiado por aquelas declarações que ocorrem no final de um processo espiritual, apresentados no início, entendeu? Arjuna não foi beneficiado pelo caminho direto, que é tão comum nos círculos ocidentais modernos, até na Índia também. Entendeu? Arjuna não foi beneficiado. Isso Krishna deixa muito claro. Olha, eu falei para ele. Ele não entendeu, aí eu tive que passar por outros 16 capítulos ensinando a natureza do Jiva, a natureza da ação e seus resultados, a lei do karma, a natureza de Ishvara, a natureza de Maya. Eu tive que ensinar tudinho dentro do âmbito de Mitya, né? Para no final, nos últimos 6 capítulos, começar a voltar para o Jnana Yoga, né? Que é simplesmente abordando, né, a natureza de Nirguna, do Nirguna Atman, Nirguna Brahman. Então, aquilo ali também serve de indicação, Betânia, que é, é uma pontuação de Arjuna, de Krishna Guru, né, a todos nós, de que é muito raro o indivíduo ser beneficiado através das declarações finais que ocorrem no final dos Vedas, quando ela é apresentada no início. Mas no caso do Vedanta, elas precisam ser apresentadas no início. E por quê? Tá? Por quê? Porque é o Vedanta. Vedanta é sinônimo de Vedanta, o final dos Vedas, e ele é apresentado assim. Você é de natureza infinitamente ilimitada, né? Você é cheio, inteiro, incompleto, etc, 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 né? Mas ainda assim, né? Se você não compreender isso, né? Nós temos todo esse corpo de ensinamento que vai preparar você para compreender essas declarações finais que ocorrem no Vedanta, final dos Vedas, né? Então, ela apresenta tudo isso, né, de cara, também por quê? Eu não falei ainda a chave do porquê. Porque qualquer buscador espiritual que inicia esse processo de elevação espiritual ou de crescimento espiritual, sem compreender que o objetivo final é compreender o Aham Brahmasmi, porque eu sou de natureza Satchitananda,
entendeu? E o meu objetivo é, no final, compreender o Aham Brahmasmi. Então, o indivíduo jamais vai ficar satisfeito com esses ganhos, com essas, como é que se diz? Essas realizações intermediárias, entendeu? Porque sabe que todas essas realizações intermediárias, elas são intermediárias, mas a minha destinação final é compreender a minha natureza infinitamente não limitada como Satchitananda Brahma. Então, o Vedantino é aquele que é introduzido, diz a verdade, você não vai compreender a menos que você seja um gênio espiritual, mas você jamais pode esquecer o Aham Brahmasmi, porque aquela é a sua destinação final, muito embora você tenha que passar por muitos outros processos de preparação para poder compreender o Aham Brahmasmi de modo realmente, né, existencial, direto, não? Você entende, Márcia? Não descer do ônibus, né, professor? Antes do final, né, professor? Que É, isso acontece. O ônibus do Vedanta. sim. E, professor, eu percebo a importância das questões do intelecto, né? Da maturidade para ter clareza de escolha, para se manter no ônibus, né? Não descer antes do tempo. O quanto isso exige a questão do raciocínio, da organização, né? Ainda que seja, tenha muito das questões filosóficas, existenciais, os questionamentos, ah, mas a importância da gente tentar cada vez mais organizar, né, o raciocínio, o modo como a mente talvez atue nessa contradição, né? Eu estou aqui, mas eu não sou daqui, eu estou passando por aqui, eu estou nesse corpo, mas eu não sou esse corpo, né? Então, realmente, exige mesmo uma organização mental, Sim. uma maturidade, acho que um pouco maior até para decidir, né? Eu vou seguir esse caminho, ou faz Ah, sentido para mim, é aqui que eu quero estar, né? sim. Eu estive comentando hoje ou ontem na minha aula em inglês, e eu citei uma pessoa, né? Eles não conhecem você, não citei o nome, mas que me fez impressão porque por causa do seu background, né? A sua tradição, né? Cristã, né? E, como é que se diz? É, católica. Católica. Católica cristã, né? Muito, muito presente na sua vida e o modo qual você teve que dizer tchau, tchau para tudo aquilo que você estava fazendo nos finais de semana, porque agora você encontrou, né, alguma coisa que promete demais para você dentro do seu coração, né? Promete demais. Então isso requer um intelecto mais capaz, né? Uma maturidade, porque o Vedantino é uma pessoa definitivamente é uma pessoa mais madura, porque compreendeu que a única solução é a compreensão daquilo que é exposto nas Escrituras, que é a sua real natureza já plena e satisfeita. Não existe nada que você precisa fazer para obter a satisfação, a segurança, né? Então, requer uma capacidade, uma mente boa, né? Uma capacidade de purificações, virtudes como a vaidade, a não orgulho, tudo isso, né? E, então, uma pessoa tem que ser mais purificada, mais inteligente, mais madura e a capacidade intelectual, porque o Vedanta é processado muito no intelecto, né? O autoconhecimento ocorre no intelecto, né? Só que é um conhecimento diferente dos conhecimentos meramente intelectuais a respeito de conhecimentos objetivos, né? Você entende essa conversa, Fabrício? Entendo sim, professor. Estou entendendo cada vez mais, né? E vendo a diferença desse ensino no sentido de que você precisa passar pelo esse conhecimento intelectual, mas levar para a prática, né? Para o dia a dia mesmo e analisando à luz das escrituras o tempo todo. E tem percebido
com base em experiências passadas, o quanto que excesso de conhecimento intelectual nos machuca também, né? Quando a gente, em outros momentos, que a gente fica lendo, 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 e essa obesidade intelectual, ela nos faz sofrer também. Então, assim, eu acho que cheguei nesse momento, assim, de estudar o Vedanta. Ó, eu quero É. aprender algo, mas de uma forma diferente. E você tem que, para estudar o Vedanta, você precisa de um professor, porque do mesmo modo que você estuda qualquer outro tipo de filosofia diretamente com os livros, você vai interpretar de acordo já com suas noções, conceitos, condicionamentos, entendeu? Sem dizer que o Vedanta trata de um tema que é a realidade, que é a coisa mais sutil do sutil, que somente quem realizou realmente, entendeu? É capaz de transmitir isso de um modo que não seja simplesmente acadêmico, né? Então, o Vedanta, ele trata de um tema que é o mais profundo, o mais essencial, né? E ele requer realmente um intelecto. Você é uma outra pessoa que está me surpreendendo, Fabrício. Eu estou falando tudo isso para você porque eu vejo que você não tem o perigo de derrapar nas curvas, desenvolver um ego vaidoso, né? Você também, Márcia, eu vejo você uma pessoa mais, né, mais preparada para receber esse conhecimento sem derrapar nas curvas, né? Obrigado, professor. Ok. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Oi, pessoal. Quero deixar aqui um recado muito sincero. Faz mais de 5 anos que eu estou dentro da nossa Sampradaya Vedântica e isso transformou completamente a minha vida. Antes eu estava totalmente engajado no mundo, achando que de alguma forma o sucesso, o prazer, o reconhecimento iam me resolver. Mas com o tempo eu percebi que nada disso trazia uma paz duradoura. E foi através dos ensinamentos e principalmente da orientação do professor Arlindo Nagar que eu consegui entender de forma prática que existe sim uma possibilidade de libertação, que não é só teoria, que é algo real, que muda a forma como a gente vive e se relaciona com tudo. Essa transformação eu devo a ele, ao Arlindo Nagar, que me deu acesso às escrituras, que me ensinou a ver com clareza, com paciência e firmeza, sempre fiel à tradição que ele representa com tanta integridade. Por isso, eu sou profundamente grato. E eu gostaria de incentivar que, se esse ensinamento tocou você de alguma forma, considere fazer uma doação periódica. É uma maneira concreta de apoiar o futuro dessa missão aqui no Brasil, que é conduzida com tanto empenho pelo nosso professor Arlindo. Muito obrigado.